Você já percebeu como muitas vezes quem deveria praticar a justiça acaba sendo justamente quem distorce a verdade? Pois bem, prepare-se, porque hoje vou te contar uma história que vai virar suas certezas de cabeça para baixo. Aquilo que parece derrota pode ser a chave para uma vitória relâmpago, e aquilo que parece poder pode se revelar apenas fumaça diante da verdade. Em menos de 30 segundos você vai mergulhar em um conto cheio de reviravoltas, reflexões positivas e mensagens motivacionais que vão mexer com seu coração. Mas atenção, os fatos narrados aqui não são reais, qualquer semelhança com pessoas ou acontecimentos é mera coincidência, e todo o conteúdo foi criado com auxílio de inteligência artificial, revisado e monitorado por humanos para garantir qualidade. Então já deixa seu like, inscreva-se no canal Contos Inspirados nos Salmos, e vamos juntos nessa jornada. O Tribunal das Aparências. Havia uma cidade onde a lei parecia pesar mais para uns do que para outros. Juízes que sorriam diante dos poderosos fechavam os olhos para as injustiças cometidas contra os mais simples, enquanto discursos bonitos mascaravam atos de crueldade. Era como se a balança da justiça tivesse sido trocada por uma gangorra. De um lado, riqueza e influência sempre inclinando o resultado. Do outro, gente humilde esmagada sem chance de defesa. Aqueles que ousavam levantar a voz eram ridicularizados, como se a verdade fosse apenas uma nota desafinada em uma orquestra de mentiras bem ensaiadas. E nesse cenário, caminhava uma mulher chamada Elisa, costureira de mãos firmes, mas de coração muitas vezes abalado pelo peso de tanto silêncio. Elisa sabia que a vida não era justa, mas acreditava que haveria um limite para tanta maldade. Só que os dias passavam, e os ímpios prosperavam como ervas daninhas em jardim abandonado. Enquanto isso, ela trabalhava até a madrugada, costurando roupas que nunca poderia vestir, apenas para colocar pão sobre a mesa de seus filhos. A cada batida da agulha no tecido, Elisa se perguntava: será que Deus ainda julga a terra? Será que a esperança não passa de uma ilusão inventada para acalmar os tolos? Mas, curiosamente, ao mesmo tempo em que suas perguntas ecoavam no silêncio, uma chama discreta de fé continuava viva dentro dela, como vela resistente ao vento. O contraste entre realidade e fé era o que mais a desafiava. De um lado, os tribunais das aparências, cheios de discursos pomposos e cheios de víboras sorridentes. De outro, sua alma clamando por histórias inspiradoras, contos de superação e fé que provassem que o mal não poderia reinar para sempre. Ela se agarrava a reflexões positivas encontradas em velhos textos sagrados, como quem segura uma tábua de madeira em meio a um naufrágio. E isso a sustentava, mesmo quando os vizinhos diziam: para que lutar? É melhor aceitar. Mas Elisa não aceitava, não se entregava, não desistia. Era como se cada injustiça vista na cidade a empurrasse mais fundo para dentro de si mesma, forçando-a a acreditar em si mesma mesmo quando tudo dizia o contrário. E talvez fosse justamente essa obstinação silenciosa que começaria a mudar a história. Porque enquanto os homens julgavam com falsidade, havia um tribunal secreto acontecendo no coração da costureira. E ali, a sentença não dependia de advogados ou de malícias, mas de uma convicção que crescia sem alarde: ainda havia um Deus que julga na terra. O veneno das palavras. O que mais corroía Elisa não eram apenas os atos injustos, mas as palavras que circulavam como serpentes escondidas nos becos da cidade. Era impressionante como a língua podia se transformar em arma mais afiada do que qualquer espada. Um boato espalhado, uma mentira bem contada, um sussurro venenoso no ouvido certo, e pronto, uma vida inteira podia ser destruída sem que a vítima sequer tivesse chance de defesa. Quantas vezes Elisa ouviu cochichos maldosos sobre sua condição de viúva, insinuações cruéis de que não era capaz de criar seus filhos sozinha, fofocas inventadas para manchar seu nome honesto. E o mais doloroso era ver como até aqueles que um dia receberam ajuda dela eram os primeiros a apedrejá-la com palavras. Esses ataques invisíveis doíam mais do que os calos nas mãos ou as noites em claro diante da máquina de costura. Eram golpes silenciosos que deixavam marcas profundas na alma. Em muitos dias, ela pensava em desistir, em vender tudo e sumir para um lugar onde ninguém a conhecesse. Mas sempre havia um motivo para ficar: os olhos dos filhos que a olhavam como quem enxerga uma fortaleza inabalável. Ela percebia que cada vez que resistia a um veneno, transformava sua dor em histórias de fé e esperança para as crianças. Era curioso como a vida funcionava. Os inimigos tentavam derrubá-la com palavras envenenadas, mas elas reciclavam em mensagens motivacionais que mantinham a família de pé. No fundo, Elisa entendia que palavras só feriam se encontrassem espaço para criar raízes. E como seu coração estava cada vez mais ocupado por esperança e fé, os ataques já não tinham o mesmo efeito de antes. Era como se a víbora surda, citada nos antigos cânticos, estivesse sempre perto, mas nunca conseguisse alcançar seus ouvidos. E isso a fortalecia,
mostrando que até o veneno mais letal pode se transformar em combustível para uma vida nova. Ainda assim, não era fácil. Toda noite, ao deitar-se, Elisa fazia suas reflexões positivas, repetindo mentalmente frases de encorajamento. Era como se ela mesma fosse sua própria encantadora, neutralizando os efeitos da serpente com canções de fé improvisadas. Era nesse ritmo que ela seguia, um dia de lágrimas, outro de sorrisos, um tropeço, uma vitória. E no meio de tudo isso, crescia dentro dela a convicção de que o mal jamais teria a palavra final. A virada inesperada. A vida de Elisa parecia caminhar em círculos, até que um dia algo inesperado aconteceu. Um grande escândalo sacudiu a cidade. Os mesmos juízes que viviam pregando sobre ética e justiça foram flagrados em um esquema de corrupção. Documentos vazaram, gravações apareceram, e de repente, aqueles que se apresentavam como defensores da ordem estavam despidos diante da verdade. A comunidade ficou em choque, como se tivesse levado um tapa coletivo no rosto. E, pela primeira vez, Elisa sentiu que o céu começava a se abrir sobre sua cabeça. Não que isso resolvesse todos os problemas de uma hora para outra, mas a sensação era clara. Finalmente a balança da justiça começava a se mover. E o mais impressionante era perceber que muitos dos comentários maldosos sobre ela foram engolidos pelo escândalo maior. Ninguém mais tinha tempo para falar mal da costureira. Todos estavam ocupados tentando entender como foram enganados por tanto tempo. Ela, que antes era alvo de fofocas, passou a ser procurada por vizinhos em busca de reflexões positivas, como se sua perseverança tivesse virado uma referência em meio ao caos. Era quase irônico. Quando tudo parecia perdido, a virada veio como resposta inesperada, lembrando que acreditar em si mesmo é uma arma poderosa contra as tempestades da vida. Os filhos de Elisa vibravam com cada notícia nova, como se o triunfo da verdade fosse também o triunfo de sua própria família. E, de fato, era. A queda dos corruptos mostrava que a justiça pode até demorar, mas não falha. Elisa, silenciosa, agradecia em suas orações, lembrando-se de todos os dias em que pensou em desistir. E agora via que cada lágrima derramada tinha sido como uma semente que germinava em segredo. Era o começo de uma nova fase. Não apenas para ela, mas para toda a cidade. A população, inspirada, começou a acreditar novamente que a mudança era possível. E, nesse movimento, surgiam histórias inspiradoras de gente que se levantava contra o medo e contra a mentira. O vento da esperança soprava forte, e Elisa estava no centro dele. O tempo da colheita. Aos poucos, Elisa percebeu que estava colhendo frutos que nem havia plantado conscientemente. Seus dias de perseverança em silêncio se transformavam em contos de superação e fé contados por outros. Gente que mal a conhecia repetia sua história em reuniões, em rodas de conversa, até nas praças. Ela, a costureira esquecida pelos poderosos, agora era vista como exemplo de resistência e coragem. Era como se sua vida tivesse se tornado uma parábola viva de fé e esperança. E foi nesse contexto que sua oficina simples começou a prosperar. Clientes que antes a desprezavam agora faziam fila para encomendar vestidos, ternos e reformas. Não era apenas pela qualidade de sua costura, mas pelo desejo de carregar um pouco da força que emanava daquela mulher. A oficina virou ponto de encontro, onde histórias inspiradoras eram compartilhadas entre linhas e tecidos. E em cada conversa, Elisa reforçava a importância de acreditar em si mesmo, porque era assim que havia sobrevivido até ali. A transformação não parava por aí. Seus filhos, antes tímidos e inseguros, passaram a caminhar de cabeça erguida, orgulhosos da mãe. Eles mesmos começaram a criar mensagens motivacionais para inspirar colegas de escola, repetindo as lições aprendidas em casa. O ciclo do veneno das palavras havia sido quebrado, substituído por um ciclo de reflexões positivas que se multiplicavam como luz em corredores escuros. E tudo isso mostrava que o tempo da colheita sempre chega, ainda que o semear seja feito em lágrimas. Elisa continuava humilde, consciente de que nada estava garantido. Sabia que novos desafios viriam, e que o mal, de uma forma ou de outra, tentaria se levantar novamente. Mas agora havia algo diferente dentro dela, a certeza de que nenhuma injustiça é eterna. E essa convicção era mais valiosa do que qualquer vitória material. Era o tipo de esperança que não se compra, não se vende, apenas se carrega no coração. O Deus que julga na terra. Os anos passaram, e a cidade nunca mais foi a mesma. A lembrança dos juízes corruptos se tornou cicatriz coletiva, mas também um alerta constante. As pessoas passaram a exigir mais transparência, mais clareza, mais responsabilidade. E nesse ambiente renovado, Elisa continuou sua missão silenciosa: costurar roupas, mas também costurar vidas com palavras de fé.
Era como se cada ponto dado fosse uma oração escondida em meio ao tecido. O nome dela virou sinônimo de esperança. E, curiosamente, isso não a envaidecia, mas a tornava ainda mais consciente de sua responsabilidade. Ela sabia que o maior julgamento não era o dos tribunais humanos, mas aquele que cada pessoa fazia dentro de si mesma. E, por isso, repetia sempre: na verdade, há recompensa para o justo, na verdade, há um Deus que julga na terra. Essa frase se tornou quase um refrão, ecoando nas praças e até nas escolas. Elisa entendia que seu papel não era ser heroína, mas testemunha viva de que a fé pode transformar destinos. E isso já era suficiente para mantê-la firme. Porque histórias inspiradoras não precisam ser perfeitas, apenas verdadeiras. Mensagens motivacionais não precisam ser longas, apenas cheias de vida. E reflexões positivas não precisam ser complicadas, apenas sincera. No fim das contas, a trajetória da costureira se tornou um espelho para todos que a rodeavam. Era como se cada dificuldade enfrentada tivesse sido um ensaio para o palco da vida real. E, ironicamente, aquele tribunal das aparências que antes a oprimia agora era apenas lembrança distante. O verdadeiro tribunal estava diante dela todos os dias, no olhar grato dos filhos, nos sorrisos dos vizinhos, na transformação silenciosa da comunidade. E, nesse julgamento, a sentença era clara: ela havia vencido. Agora me diga, quantas vezes você já se sentiu como Elisa, esmagado por tribunais de aparência, envenenado por palavras falsas, desacreditado até por quem você ajudou? Quantas vezes pensou em desistir porque parecia que a justiça nunca chegaria? Pois saiba que cada lágrima pode ser uma semente, cada humilhação pode ser um ensaio para a virada, e cada tropeço pode esconder o caminho para a vitória. Acredite em si mesmo, mantenha viva a chama da fé, e você verá que a esperança nunca decepciona. Se essa história falou com você, deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões, e não se esqueça de se inscrever no canal Contos Inspirados nos Salmos e ativar as notificações para receber mais histórias inspiradoras como essa. E lembre-se, os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança é coincidência, e todo o conteúdo foi criado com inteligência artificial sob monitoramento humano para garantir qualidade.